vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Pode sentar. Eu gostaria, nesta noite, de mostrar o começo, como que Deus fez as coisas. Tenha só um pouquinho de paciência, tá? Porque isso aqui é muito importante e eu vou tentar ser bem claro. Eu vou procurar ser da maneira mais simples possível. Vou procurar ser, não de uma maneira assim superficial, mas no que eu ler eu quero mostrar para vocês. E de uma maneira didática, tá? Didática. Às vezes isso tira até a maneira da gente introduzir, da maneira que a gente tem costume de fazer, mas isso vai ajudar muita gente. Pode estar certo, porque o nosso assunto é redenção. Redenção é o nosso assunto nesta noite. E veja, agora, antes de a gente chegar no livro de Jó, se é que eu vou ter tempo para chegar lá, abra sua Bíblia em Gênesis, tá? No primeiro capítulo de Gênesis. Talvez você vai ficar um pouquinho pensativo com isso, mas não se preocupe não, porque a gente vai ter tempo em cultos vindouros para isto ser esclarecido. E esse foi um assunto que eu conversei com o pastor Simon, tendo a minha filha Camila como intérprete. Tá? Foi ontem mesmo isso. Olha, leiam comigo. Eu vou citar as palavras do irmão Brana. Olha, no princípio que criou Deus o céu e a terra. Tá? Ponto. E o irmão Brana diz que você não sabe, se fosse contar isso, contabilizar em anos, você não saberia quantos milhões, bilhões de anos isto aqui, esse primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Gênesis, você não pode precisar este tempo aqui. Porque era um reino perfeito, certo? Era um reino perfeito. E no princípio criou Deus os céus e a terra e ponto. Deus criou o céu, criou a terra. Agora você volta aqui comigo no livro de 2 a Pedro, né? 2 a Pedro, lá no fim da Bíblia, passando o livro de Hebreus, Tiago, 1 a Pedro, 2 a Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá? Então, um dia como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, o jardim do Éden, que foi estabelecido, que representava, ou seja, era um tipo do milênio, era um dia, um Senhor. Um dia é 1000 anos, tá? E o Senhor falou isso também no Salmo 94, ou Salmo 90. Salmo 90 e versículo 4. Só para mostrar isso, para depois não ter dúvida. A gente vai
colocar algumas escrituras. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia. 1000 anos são aos teus olhos como um dia. Um dia de ontem que passou, como uma vigília da noite. Tá bom? Agora, no versículo 2 de Gênesis, já teve uma destruição, porque diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. Eu falei alguns cultos aqui, não entrei muito dentro do assunto. Que negócio é esse? Que Deus fez o mundo perfeito e depois encontra a terra sem forma e vazia. Então, quer dizer para vocês, preste bem atenção. Quando, para a gente ler isso, é bom a gente ler Ezequiel 28. Vamos lá, Ezequiel 28. Ixi, eu estou lendo demais já, né? Ezequiel 28. Lamentação no rei de Tiro. Deixa eu ver aqui onde está. A partir do 11, vamos ler só um trechinho. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você está vendo? Esse grande querubim, guardador do céu, foi encontrado em pecado. Quando foi isso? A ideia que todos têm é que isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Eva caiu em transgressão e teve um ato com a serpente. Não. Isso foi muito, muito, muito antes. Tá? Muito antes. Agora você fala, se o diabo estava lá, se Satanás, se esse querubim estava no Jardim do Éden, ele não tinha ninguém para usar. Não tinha ninguém. Mas aqui no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Ele já tinha caído na terra, no reino que Deus tinha estabelecido na terra, e já tinha tornado a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Agora já tem trevas, agora já tem escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O que Deus fez? Já que estava tudo em escuridão, disse Deus, haja luz. E houve luz. Agora Deus criou a luz porque tudo era trevas. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Separou a luz das trevas. E você pensa que é luz do sol, que é luz elétrica? Não. Esta luz é luz divina. Tá? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã e o dia primeiro, tá? Foi a tarde, o dia amanhã, foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Então, o dia não começa às 6 horas da manhã.
o dia começa 6 horas da tarde, tá? Porque aqui você vai ler que o Senhor foi amanhã, passou amanhã, o dia e o primeiro dia, amanhã, a tarde e o primeiro dia. Por isso que o judeu não trabalha depois das 6 horas. Porque o dia encerra ali para ele e começa um novo dia. O novo dia começa às 6 da tarde, não às 6 da manhã. Se você tomar os 6 dias que Deus criar aqui na Bíblia, você vai encontrar que nesses 6 dias, ele termina com essa mesma frase. Foi manhã, tarde e o dia primeiro. Tá? Aí está. Agora, Pedro falou, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, Salmo 90, verso 4, que um dia é 1000 anos é um dia. Então, quantos anos Deus criou? E foi criou as baleias, criou os mares, criou a vida botânica, criou a vida selvagem. Então, se eu fosse ler inteiro esse capítulo da criação, cada criação levou 1000 anos. Se nós lêssemos no segundo dia, agora, vocês querem mais um trechinho? Eu parei aonde mesmo? Parei no 5. Então vamos lá, vamos no 6 diante. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Água embaixo e água em cima, tá? O dilúvio não foi só chuva. Romperam-se as fontes do abismo. Enquanto chovia, também o abismo, ele explodiu e inundou o mundo. Porque o mundo não inundaria só com chuva, não. Tinha que romper as fontes do abismo, as águas que estavam embaixo da terra. E chamou Deus de expansão os céus, e foi tarde e manhã, e o dia segundo. Está vendo? Foi tarde, manhã, e o dia segundo. Eu vou parar aqui para não ir muito longe aqui. Agora, veja bem, o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 7, ele disse que no tempo da tarde haveria luz. Que luz aconteceu? Que luz é essa que veio no tempo da tarde? Foi Deus enviando uma mensagem através de um profeta, no meio de uma grande escuridão, para que esta luz chegasse a nós. Quer dizer, quantos anos levou para Deus criar o jardim do Éden? 6.000 anos. E se você ler, até no sexto dia Deus criou o homem. E se você ler sobre o sétimo dia, tem só apenas uma palavrinha sobre o sétimo dia, tá? O sétimo dia, Deus fala, e no dia sétimo Deus descansou e acabou, não fala mais nada. Não criou nada no sétimo dia, pois tudo já estava criado, tá? Tudo já estava criado, não criou nada no sétimo dia. Agora, o que aconteceu a partir dali? Se nós continuarmos lendo o livro de Gênesis, você vai ver que foi exatamente ali que foi a queda. Dali por diante é que veio a queda. Então foi 6.000 anos. E nós não podemos precisar exatamente para esse tempo chegar. Na contagem do tempo, não sabemos. Deus criou os céus e a terra, era um reino perfeito. Era um reino perfeito. Já no verso 2, já tinha, a terra não tinha forma e era vazia. Satanás já estava aqui. Agora você diz, mas Satanás estava na terra? Deus pôs Adão no jardim. E você não pode dizer também,
quantos anos Adão ficou no jardim? Pode? Você vai procurar na Bíblia. Quantos anos Adão viveu antes de Eva sair dele? Quantos anos Adão viveu até na queda? Ninguém sabe. Mas Adão estava no jardim. A queda, conta-se da queda para cá. Quantos anos? Da queda para cá? 6.000 anos. Então, Satanás tem trabalhado 6.000 anos no seu jardim, que é essa coisa aqui. E Deus, quando Ele enviou sua palavra, Ele enviou sua palavra desde que começou lá nos dias de Abel. Agora, preste bem atenção para você ver que a primeira coisa que Adão fez, quando ele se sentiu envergonhado e nu, ele tomou folhas de figueira e cobriu sua vergonha e da sua mulher. Deus tirou esta folha de figueira de Adão e matou um cordeiro. E pegou a pele do cordeiro e cobriu a nudez de Adão e de Eva. Quando chegou o tempo da adoração de Abel e Caim, Caim fez exatamente o que Adão fez antes da redenção. Ele fez a mesma coisa que Adão fez. Caim foi lá e fez um altar de vida botânica. Agora, ele não percebeu então que Deus não tinha aceitado aquele avental e que tinha que ser coberto Adão pelo sangue de um cordeiro, que era tipo de Cristo aqui no Calvário. Ele não percebeu isso? Mas Abel, sendo filho de Adão, tinha a revelação, disse: não, isso aí o meu pai fez e o Senhor não aceitou não. Então o que eu vou fazer é aquilo que Deus fez. Vou pegar um cordeiro e vou oferecer aqui em culto a Jeová. Lá no princípio, tá? Quando os dois homens chegaram o tempo deles adorar. Ali já estava o sangue para a redenção de cada filho de Deus. Por que Satanás não fez nada antes? Porque não tinha ninguém para ele fazer. Aí você pergunta, mas quanto tempo Adão estava no jardim? E Satanás não fez nada, tá? Satanás precisava de um elemento para se projetar, para se manifestar. Ele precisava de um elemento, ele não tinha. Se não tinha ninguém, se não tinha homem, não tinha mulher, ele era apenas um espírito ruim só, que trouxe trevas, degenerou a forma da terra, mas não tinha ninguém. Mas quando Deus levantou Adão, sabe por quê? Ele levantou Adão porque você, estávamos perdidos no mundo sem forma e vazio. Tinha uma semente lá aguardando, porque Satanás pegou a terça parte dos anjos e trouxe com ele para a terra na queda, mas aquela outra parte que guardou o seu principado, como diz as Escrituras, que estava na presença de Deus, tinha uma semente, e Satanás fazendo aquilo, Deus proveu um plano para redimir o homem, tirando o homem. O primeiro homem foi Adão, a primeira mulher foi Eva, então era carne e osso e sangue no jardim do Éden. Satanás viu aquilo e disse: olha, agora está a minha oportunidade para formar a minha igreja, porque agora tem um homem e uma mulher no jardim. Eu vou aproximar da mulher e vou fazer um homem como Jeová fez aqui. Só que Deus tinha colocado Adão para dar início ao plano de redenção. E você volta na Escritura, foi Paulo que disse que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. E quando o próprio Deus matou o Cordeiro,
para cobrir, para remir Adão e Eva, aquele cordeiro já estava na mente de Deus e veio através de um animal. Foi o mesmo cordeiro de Abel, foi todos os cordeiros que morreram ao longo dos 6.000 anos, até que o próprio Deus descesse aqui na terra, se tornasse um parente, tornasse um de nós, para poder nos redimir. O sangue animal afastava o pecado, o sangue do animal apenas atenuava a ira de Deus, mas para redimir, para Deus entrar em você, você e Deus tornar-se um, para o Espírito de Deus mesclar com o seu Espírito, você tem que estar redimido. Sem o novo nascimento, você não é o tabernáculo de Deus, porque essa casa aqui é a morada de Deus quando nós nascemos de novo. Então, quando você está num tempo buscando a Deus, o seu espírito vai se rendendo, vai se entregando a Deus, até o momento em que o Espírito de Deus chega num homem, numa mulher completamente rendidos a Ele, entregues na mão dele, e aquele espírito seu, do homem, e o Espírito de Deus, eles se mesclam, eles se ajuntam, então você torna-se uma parte de Deus. Aí está o homem novo, aí está a mulher nova. Acabou-se os dias do pecado. Você dá tchau para o inferno e você dá saudação ao nascer de um dia novo em sua vida, quando Deus faz do seu coração a casa dele e a morada dele. Eu passei por cima de muita coisa aqui para não ficar tão pesado no culto de oração, tá? Mas a gente vai voltar nesse assunto. Agora, o que Deus fez? Preste atenção, olha aqui. Deus enviou um profeta para ir lá antes da fundação do mundo, para te encontrar lá. A mensagem do irmão Branham foi lá antes da fundação do mundo, para mostrar a sua eleição. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, não é o que está escrito? Qual foi o homem, qual foi o mensageiro em 6.000 anos que foi lá atrás, antes do mundo existir, para encontrar uma igreja lá? Para encontrar alguém lá? Nunca! Mas quando o profeta chegou aqui, ele levou você lá, antes da fundação do mundo, para você se encontrar lá, porque você era um atributo de Deus. Atributo é um pensamento, e do atributo você tornou-se palavra, que é a teofania, o seu corpo teofânico, aquele tabernáculo que espera por nós. Mas a semente mesmo de vida estava no pó da terra, e Deus levantou um homem, uma mulher, tá? Levantou você, levantou a mim, levantou a nós, carne e ossos, nascido em pecado, experimentando a queda do jardim, experimentando a ruína de uma vida terrena limitada a 3 dimensões: tempo, luz e matéria. Limitado a isso aqui. Lutas e dificuldades e batalhas do dia a dia. Gente, se você quer chegar lá, você tem que ter espírito para lutar. O irmão Branham, um certo dia, jovem de 22 anos, 24 eu acho, sepultou o pai dele, sepultou o irmão dele, que tinha morrido num acidente. Ele fala assim: a flor na sepultura do meu pai ainda estava com vida. E lá, no necrotério do hospital, tinha uma esposa jovem morta. E do outro lado, a primeira filha dele, Sharon Rose, morta. E o diabo chegou e desafiou o irmão Branham, dizendo: você não fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso?
Você tem orado, as pessoas têm sido curadas. Ele não podia dizer para o irmão Branham que Deus não existia, porque o irmão Branham já tinha encontrado com Deus. Mas ele só quis convencer o profeta que Deus não se importava com ele, que Deus não queria nada com ele. Foi a hora mais escura, negra, terrível. 4 pessoas da família mortas, as 2 pessoas mais próximas, uma esposa jovem e uma filhinha. Ele, um jovem. Você já imaginou que situação? E Satanás aproximou dele e fez como fez com Jó. Você não está vendo Jó? Jó tem tudo. Tu dá tudo para Jó. Ele é rico, ele é famoso, ele é sábio, ele é muito rico, não tem nenhuma dificuldade. O Senhor disse, então vai lá e tira tudo dele, só não tira a vida dele. Tirou tudo que Jó tinha, tudo. Filhos, riqueza, tudo, acabou. Tirou sua saúde, ficou no couro vivo, na lepra. E Jó teve companheirismo com Deus durante 11 meses da sua derrota. 11 meses perdeu tudo. 11 meses sentado no monte de cinza. Quando chegou uma hora, a hora mais angustiante da vida de Jó, Jó levantou os olhos e viu o Redentor e ele redimido. Lá em Jó 19. E ele então levantou e disse, eu sei que o meu Redentor vive. E disse, ainda nesta carne eu o verei. Então, o tempo de companheirismo, escute isto. Às vezes estou pregando para algum murmurador, né? Às vezes alguns murmuradores estão me ouvindo. Qual foi o tempo que mais Deus esteve perto de Jó? Foi o tempo da riqueza, o tempo da bonança, de tantos camelos, tantos camelos, tantas ovelhas, tantos bois, tantas casas, tantas fazendas, tantas riquezas. As pessoas paravam Jó na rua para se aconselhar com ele. Era o homem mais sábio do Oriente. Ele viveu antes de Abraão. O livro de Jó é mais velho que o livro de Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés mais tarde. O tempo que Deus ficou, que Jó ficou mais próximo de Deus, foi o tempo do seu sofrimento. Foi o tempo da sua pele coberta de chaga. Foi o tempo da perda dos filhos. Foi o tempo da perda da sua riqueza. Da perda dos seus amigos. Ninguém mais queria chegar perto de Jó, porque Jó tinha mau cheiro. Jó tinha mau cheiro. Ninguém queria ficar perto dele. As suas feridas exalavam mau cheiro. Ele tinha 4 amigos que ia consolar e não conseguia, e dizia, você é um pecador secreto, você tem um pecado escondido, Jó, confessa isso que Deus vai te libertar. Jó disse, não pode, porque eu tomo o sacrifício e ofereço, Deus desce e consome o sacrifício, Deus aceita a minha oração, Deus aceita o meu sacrifício, então o caso não é esse, eu não tenho nenhum pecado. Era um tempo de prova para Jó. Não vá condenando as pessoas, não. Não vá entulhando as pessoas, não. Porque você pode entulhar uma pessoa errada um dia. Tá? Porque ela entrou por um caminho errado, porque ela entrou numa situação difícil, você fala, está perdido aquilo, que lá não vale nada. Enquanto aquela pessoa viver, se ela não blasfemar, ore por ela. Enquanto ela viver, se ela não blasfemar, se um dia ela blasfemar, e você risca do seu caderno de oração, esquece ela.
Mas enquanto ela não blasfemar, você ore por ela. Pode ser que o tempo dela não chegou, que a hora dela não chegou, mas pode ser que um dia, surpreendentemente, a hora dela chegue e Deus vai visitá-la e vai trazê-la para dentro, e você vai ver que é uma alma preciosa que Satanás estava explorando dela aquele tempo todo. Não estou falando dos acomodados, braços cruzados, que não faz nada na vida. Além de fazer nada, não ora e não lê. E quando você prega, fica como um anal perdida, porque não sabe, não tem intimidade com Deus, não tem aproximação de Deus, não tem vida com Deus. Só tem cabelo comprido e vestido comprido. Mas a vidinha, está lá embaixo. Isso que eu falo que é espírito religioso, que é o pior que tem. Bem, agora veja bem, abriu o seu primeiro selo. Pode voltar lá atrás, quando o primeiro dia da criação. Abriu-se o segundo selo, porque nós tínhamos que entrar bem no cerne disso. Abriu-se o terceiro selo. O que Deus está mostrando? Deus está mostrando a Bíblia inteirinha. Porque os 7 selos é o plano completo de redenção. Tá? Por isso que Jesus morreu à tarde. Foi 3 horas da tarde, a hora da morte do Senhor. Por isso que a mensagem veio à tarde. No tempo da tarde haverá luz, Zacarias 14:7. Então a mensagem do 7º anjo foi para restaurar. Você fala, restaurar o quê, pastor? Restaurar o Éden de Deus. Restaurar a semente de Deus que estava caída. Foi uma mensagem de restauração. Lutero não restaurou, o Wesley não restaurou, nenhum mensageiro trouxe restauração. João Batista não restaurou também, porque foi o precursor da primeira vinda e não era tempo de restaurar. Mas a Bíblia diz em Joel, e eu restaurarei, diz o Senhor. Restaurar o Éden, trazer de volta aquilo que você era na mente de Deus, no seu estado de origem, na sua condição original. Estes 7 selos estavam guardados, selados, ninguém nunca abriu, ninguém nunca viu, mas estava marcado para o dia e para a hora, para um povo que receberia a abertura da palavra. E você sempre lendo os selos, você vê o irmão Branham citando esta frase: estes selos abrem a Bíblia inteirinha, este selo abre a Bíblia toda. Cada selo abre toda a Escritura. Cada selo corresponde um dia da criação. Quando chega no 7º selo, você chega no 7º dia e diz, e Deus no 7º dia foi descansar. Chega no 7º selo e diz assim, e houve silêncio no céu. Porque a obra estava realizada. Deus terminou sua obra no 6º dia, tá? E foi descansar no 7º. O profeta pregou do 1º ao 6º selo. E quando ele vai pregar o 7º selo, depois de perguntas e respostas, sabe o que ele faz? Ele repete todos os outros selos. E o 7º selo foi o que ele leu. E houve silêncio no céu por quase meia hora. O plano de redenção, o que é redimir? É trazer o que estava perdido no seu estado de origem. Uma vez redimido, nunca mais Satanás perde a sua propriedade. E para redimir tem que ser um parente. No caso de Noemi, que perdeu tudo que ela tinha, mas quando ela voltou para Belém, ela tinha um parente que tinha posses
para comprar tudo que ela tinha perdido e devolver a ela. Quando Boaz comprou tudo o que ela tinha uma nora. E esta nora tornou-se parente de Boaz, e Boaz a desposou. Por quê? Porque Ruth, uma moabita, tornou-se uma parente de um judeu chamado Boaz, daquela linhagem que veio. De lá veio Obed e Jessé e Davi, e veio Cristo. E aí você então vê que a redenção estava figurada em Boaz, redimindo o que Noemi tinha perdido quando saiu de Belém, e casando com Ruth, que era uma gentia. Pois bem, então, esses 6 selos correspondem aos 6 dias da criação. O 7º, não há nenhum movimento, porque o 7º, Deus encerra e termina o seu trabalho. Quando você tem a revelação desses mistérios e entra no seu coração, na sua alma, e você vê essas coisas, e você vê o que o 7º selo é Cristo, e esse 7º selo que é Cristo entra dentro de ti, entra no seu coração. Esta Bíblia, olha, vou dizer uma coisa para vocês: você é uma Bíblia que poucas pessoas podem ler. Este livro está nas bibliotecas do mundo. Esse livro está em cada religião do mundo. Todos leem a Bíblia. Todos leem a Bíblia. Até o camarada mais incrédulo lê a Bíblia. O ateu lê a Bíblia. O muçulmano, o católico, o espírita, o bandista, o quimbandista, todos leem a Bíblia. Mas tem uma Bíblia que eles não leem. Aquele que está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens, mas os homens que ele fala, homens de Deus. Você pode ler a vida de Cristo na vida de uma irmã. Você pode ler a vida dela ou a vida dele. Ler a Bíblia nele. Ler a Bíblia na vida dela. Você é uma Bíblia vivida. Esta Bíblia aqui, ninguém lê. Não, se lê o livro, se lê tinta e papel. Mas quando a palavra se encarna, não pode ler mais. Os fariseus e as igrejas daqueles dias liam os pergaminhos, lia a lei de Moisés, mas quando veio Jesus, que era a palavra encarnada, ninguém pôde ler a Bíblia, os pergaminhos da vida dele, e ele era a palavra de Gênesis, Apocalipse. Agora, esta Bíblia entra dentro de você, e ela pode ser lida por aqueles que têm a mesma Bíblia dentro dele, o mesmo Espírito. Bem, deixa eu passar bem rápido agora aqui. Puxa, eu acho que eu não vou ter tempo. 20 minutos. Aqui, ó. Só um momentinho, bem rápido. Vou pular um monte de coisa aqui. Você tem que começar lá atrás na fundação. Você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho. Construa um novo. Você tem que retroceder, começando corretamente. Começando corretamente, não adianta você querer avançar e deixar coisa lá para trás. Quando você deixa lá atrás transgressão, pecado não confessado, aquilo é uma armadilha que um dia mais tarde vai te alcançar. Tá? Um dia mais tarde te alcança. Então as pessoas não têm sucesso na vida com Deus. Não tem crescimento, amadurecimento espiritual.
O que está acontecendo com esta igreja? Meu Deus, o que está acontecendo com este homem, com esta mulher? Eles são anãs espirituais. Por que eles não crescem? Se eles pararem e começar a fazer uma contagem regressiva e voltar na sua vida pregressa, e orar, e orar, e orar, até você encontrar onde está a coisa, você volta lá e acerta aquilo, então o diabo perde todo o direito de puxar você para trás. Mais um pouco, tá? Aí está. Você tem que começar lá atrás, na fundação, tá? Na fundação. Sabe, agora, isso é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca irão ler. Você está esperando... escuta, você está esperando que o seu vizinho vai ler a Bíblia, ele é analfabeto em matéria de Deus em carne? Você está esperando que o papai, que a mamãe, que o irmãozinho, que fulano, que beltrano vai ler a Bíblia? Não estou falando deste livro aqui com 66 livros, eu estou falando da Bíblia que está aqui, ó, capítulo 3, de 2 aos Coríntios. Se vocês querem ler, a gente lê, né? Nós estamos aqui para ler a Bíblia mesmo, é isso, ó. 3 e versículo 8. Capítulo 3, de 2 para 1 Coríntios, moço. 2 Coríntios, gente, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Falei 8, né? Então tá. Vós sois nossa carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, na tábua de pedra, não na tábua de pedra, mas na tábua de carne do vosso coração. Aí está o cristão. Aí está a vida que nasceu de novo. Aí está o homem selado para a vida eterna, a mulher selada para a vida eterna. Aqui nesta leitura que nós acabamos de fazer. Mais um instante. Vou dar um pulo lá na estratosfera agora. Aqui está. Poxa, eu fiz coisa hoje para chuva. É a razão pela qual não podemos ver as imagens da televisão. Nossos corpos não estão ajustados com instrumentos mecânicos para captar a coisa que está sendo transmitida. Escute lá, vamos chegar lá, tá? A coisa que está sendo transmitida. Nós estamos no tempo e na luz da matéria. Se os nossos olhos fossem abertos para a quarta dimensão, você vê a coisa do arco da velha aqui agora. A quarta dimensão está aqui, bem junto da gente. Se nossos olhos abrissem para a quinta dimensão, você ia ver o inferno inteiro em fogo, que lá é o inferno. Se nossos olhos abrissem para a sexta dimensão, nós veríamos todos os nossos irmãos lá. Está me ouvindo? Assim é quando um homem recebe, uma mulher recebe o Espírito Santo. Você não pode ver o Espírito na pessoa, como desceu com forma de uma pomba sobre Jesus. Não tem como você ver, porque isso está numa outra dimensão. Mas você pode ver o Espírito Santo no homem, na mulher, naquele cristão, através da sua vida vivida na palavra. É assim que se vê.
ouçam, não importa o quanto você se une a uma igreja. Esse é um assunto muito terrível nos dias de hoje, né? Quantas coisas boas você faça, tudo isso é bom. Você compra carvão para a viúva, né? Carvão para a viúva naqueles tempos, né, que não tinha gás. Quando ela está com frio, você compra alimento para ela quando ela está com fome. Bom. Você tira as criancinhas da rua, isso é bom. Não há nada a dizer nesse aspecto. Mas, meu irmão e irmã, você é um ser miserável até que aquele velho fundamento seja varrido completamente e você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, a fim de que aquela alma possa entrar em contato com Deus para o companheirismo. Isso é você e Deus. Quer dizer, você faz tudo isso e você é um miserável. Até que aquele velho fundamento, aquela velha religião, aquele velho pensamento, aquela velha ideia retrógrada, aqueles pensamentos antigos, que eu passo com isso, tá? Aí você tem um caminhão de pecado, e está escondidinho lá atrás, e vem a sua família, e você casa, e aparecem os filhos, e depois você começa a ter dificuldade na família, e o filho vai tomando o caminho errado, porque lá atrás o profeta disse, quando você encontra uma moça na rua, petulante e mal vestida, porque a avó dela foi uma bailarina e o pecado chegou lá naquela moça. É importante confessar. Então, quando você entra naquele maravilhoso, glorioso companheirismo do seu ser, todas as coisinhas simplesmente passam. Oh, aquilo parece tão insignificante, tão infantil. É por isso que temos problemas. É por isso que você vê cristãos professos vivendo apenas hoje estão certos, amanhã estão completamente errados. E no dia seguinte eles porque nunca derrubaram o velho fundamento. Eles nunca foram edificados em Cristo, eles nunca foram redimidos. Nunca nasceram de novo. É apenas um papagaio de pirata. Eu acrescento pirata no papagaio, porque se o papagaio de pirata só fala o que o pirata ensina. Para levar a mensagem, né? É apenas um papagaio. Papagaio fala aquilo que você fala. Se você nunca falar, você já viu o papagaio falando lá na floresta? Traz ele para a civilização e começa a falar para ele, ensina frases para ele, ele aprende. Mas ele não sabe o que ele está falando. Se ele soubesse, a coisa ficava feia para nós, né? Se ele soubesse, né, conjugar os verbos, né, professora? Se a pessoa pensa bem papagaio conjugando os verbos, aí complicava, né? A pessoa bem papagaio tendo assim uma linha de oratória, né? Aí ele ia pregar para a gente, né? Papagaio virar pregador. Papagaio que repete a Bíblia, repete a religião, repete o que o pastor diz a vida inteira, mas nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência com Deus. O homem redimido tem essa experiência. Agora isso aqui não posso deixar passar, livro de Hebreus. Hebreus 7, segunda parte. Vou ler assim, ó. Um homem pecou. Enquanto Deus estava aqui em cima, em um pilar de fogo. O homem pecou e Deus estava aqui num pilar de fogo. O homem pecou sem dúvida perante Deus, enquanto Deus estava num pilar de fogo, porque ele ainda era uma criatura impura.
o sangue de animal posto perante ele. Deus estava no pilar de fogo e não podia redimir o homem, porque para Deus redimir o homem, o Deus tinha que ser homem também. Mas ele estava no pilar de fogo e o homem é a criatura impura. Então o Cordeiro de Deus veio o segundo passo definido de Deus. O mesmo Deus, outro ofício. Então este Deus estava em Cristo. Era o mesmo Deus que estava no pilar de fogo. O mesmo Deus foi feito carne e habitou entre nós. Então o homem zombou dele, ainda era computável. Não havia sangue derramado ainda. Deus disse: eu vos perdoo. Mas, então aquele mesmo que era carne se tornou no pilar de fogo novamente. Eu vim de Deus, eu volto para Deus. Aqui nós encontramos Paulo, encontrou no caminho para Damasco, aquele mesmo pilar de fogo. Nós encontramos Pedro, quando Pedro encontrou esse pilar de fogo lá na prisão que abriu a porta da cadeia para ele. Você vê? Esse Deus de um pilar de fogo, ele desceu. Era o mesmo Deus, agora um homem de carne, Jesus Cristo. Depois esse Deus volta para o seu lugar de origem e aparece um pilar de fogo no caminho de Damasco. E nós tivemos uma trajetória de 2000 anos, esse Deus vem e aparece novamente no pilar de fogo. Tá? E começa a falar conosco através do profeta. O pilar de fogo falava com Moisés e Moisés com Israel. O pilar de fogo fala com o irmão Brana e o irmão Brana fala conosco. Amém? Esse Deus estava procurando condescender, quer dizer, condescendência, ser um de nós. Um de nós queria participar da nossa vida, queria entrar em você, mudar o seu rumo, mudar a sua vida, mudar a nossa vida. Ele queria fazer algo por nós. Então, como homem ele não fez, mas ele veio através do Espírito Santo. Limpou seu coração, você confessou os seus pecados, você mudou o seu fundamento e traz um fundamento novo, o fundamento da palavra. Ele desce nessa criatura e o Espírito dele mescla com o seu espírito, ele entra no seu coração e agora você não faz outra coisa mais a não ser ver ele em todas as coisas, ouvi-lo num sermão, ouvi-lo num cântico. Quando você se dobra para orar, ele vem na sua oração e você sabe que ele está por perto quando você está orando. Ele te redimiu, te deu um novo nascimento. Você abre a boca, ele está respondendo a sua oração, porque ele voltou agora não num homem, num profeta, mas ele voltou num povo redimido que é a sua noiva. Deus abençoe em nome do Senhor.